Olá, paz do Senhor Jesus, boa noite a todos. Estamos aqui em mais um episódio do podcast Vertical, tá? E pra gente é um prazer e uma honra estar aqui com o nosso amigo Cadu Pereira. Pode ficar à vontade para se apresentar. Prazer imenso, meu amigo Terremoto, estar aqui no Vertical Podcast. Prazer é todo nosso. Muito especial estar nesse momento onde já podemos sentir a presença de Deus aqui e abençoar o povo de Deus. Muito prazer, me chamo Cadu Pereira, sou de Resende, igreja metodista em Vila Nova, e tenho 27 anos, sou um jovem onde sinto o amor, o apreço, né, pela palavra, onde Deus me chamou para cumprir mesmo jovem essa chamada, e poder estar aqui com vocês compartilhando um pouco que Deus tem nos dado é precioso. Obrigado, amigo, pelo convite. Eu que agradeço por ter aceitado. Olha, a gente está sobre um tema, né? Tema que hoje em dia, né, o Cadu, a gente precisa bastante aprender e entender sobre. Mas por que esse tema tem falado tanto com você? Sobre identidade. Na verdade, tem falado comigo porque eu acho que, na minha opinião, é o princípio de tudo. Por quê? É o princípio porque em Gênesis, todas as pessoas, quando vão falar sobre identidade, que tipo de pregação, ou exposição da palavra, seja lá qual for o âmbito, né? Ele cita Gênesis 1:26, né? Quando o texto diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Esse texto arremete à identidade cristã. Quando o cristão não sabe quem ele é em Deus, ele não sabe para onde ir. Então, a nossa identidade ela está relacionada ao nosso propósito. O nosso propósito está relacionado à nossa identidade. Cara, e hoje tem se tornado um problema no nosso meio, né? Uma crise de identidade. Fala pra gente aí um dos perigos de a pessoa não saber quem ela é. Um dos perigos, ela não saber para onde ir, ela ficar dando voltas e voltas, ela ficar sem um destino, né? Sem um alvo. Filipenses 3,13 diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu avanço para as coisas que estão diante de mim. Então, eu creio que a igreja, né, o jovem, a gente fala muito para jovem e adolescente, ele só vai ter uma direção quando ele esquecer algumas coisas que o mundo impregnou nele. E isso arremete da queda. Quando Adão e Eva eles caíram através da desobediência, toda a sua identidade ela foi deturpada. Colossenses 3, versículo 2 diz que a nossa vida está escondida em Cristo. Certo? Então, quando Adão e Eva pecam e permite que o pecado entre, a identidade é deturpada. Então, todas as pessoas, a partir dali, a humanidade, ela tem uma identidade deturpada, denegrida. Por isso que é importante a pessoa, o cristão em si, né, que se permite viver uma vida com Cristo, descobrir quem ele é em Deus. E como eu já disse sobre Colossenses, ele precisa entender aonde a vida dele está. Então, um dos perigos que impede, né, que faz com que a pessoa não descubra a sua identidade é exatamente esse. Ela vai ficar dando voltas e voltas, ela não vai saber para onde ir. Ela sempre vai estar cativa a uma situação, né, que ela não sabe de onde veio. E tudo parte da identidade. Cara, falando sobre isso tudo que você acabou de mencionar, é possível hoje a pessoa, estando dentro da igreja, vivenciando, fazendo as coisas de Deus, e mesmo assim a pessoa não saber quem ela é? É possível. A gente não pode confundir o exercício do ofício, né, com quem eu sou. As pessoas elas confundem muito o serviço, o trabalho, como se eu já estivesse agradando a Deus. Claro que, de modo geral, você está agradando, você está servindo a Deus ali. Só que acaba sendo uma maquiagem, né? O exercício do ofício, da execução, seja lá qual for no ministério, no exercício ali da igreja, varrer, de guardar a porta, servir um copo com água, de lavar o banheiro. Isso tudo que tu tá falando aí não revela a identidade do camarada? Claro que não. A nossa identidade está definida em Gênesis 1:26. E a nossa identidade
ela só é revelada a partir da paternidade de Deus. Se eu não sei quem Deus é na minha vida, é só um nome Deus, um D maiúsculo. Eu tenho Deus no coração e com isso eu estou na igreja, aceitei Jesus. É possível a pessoa estar na igreja, aceitar Jesus e mesmo assim ela não saber quem ela é. Porque não está a minha identidade e meu propósito não significa fazer coisas para Deus. É servir na igreja. Meu propósito não é esse. Qual que é, então? O nosso propósito é glorificar a Deus. Aí quando glorifica, revela a identidade. Quando eu glorifico a Deus, está apontando para a raiz da coisa. Porque eu posso pregar, eu posso cantar, eu posso estar fazendo o que for na igreja. Tá? Se eu não faço para a glória de Deus, eu estou revelando que eu não tenho identidade. Eu não sou imagem e semelhança de Deus. Porque Deus cria a sua criação para a glória dele. Deus cria a sua criação, Deus faz tudo que faz para a glória dele. Se não reflete a glória de Deus, está mostrando que eu não tenho a identidade dele. Entendeu? No caso, o que é o refletir a glória de Deus? Porque hoje a gente prega, canta, faz, acontece, igual tu falou, guarda a porta, lava um banheiro, dá glória. E o que é o refletir a glória de Deus? Em cima de tudo isso, sendo que tudo isso que a pessoa faz não revela a identidade. E sendo que só é revelada a identidade quando é para a glória de Deus, o que é essa glória de Deus? A glória de Deus, glória significa Shekinah. Né? Quando Moisés ali, ele inaugura o templo, em Êxodo, nos últimos capítulos ali, a glória de Deus vem sobre o templo, inaugura. Quando a glória de Deus vem, Moisés não consegue entrar, porque a glória de Deus foi estabelecida. Outro cenário onde é estabelecida a glória de Deus, quando Moisés desce do monte depois de 40 dias de oração. A glória de Deus resplandece no seu rosto. Então eu creio que nós vamos resplandecer a glória de Deus através revelando a nossa identidade através do nosso relacionamento, da nossa comunhão com Ele. Mateus 6,6 diz: quando orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, ore ao teu Pai. Por que tá ora ao teu Pai? O secreto que revela então a identidade. Tá pegando? Ora ao teu Pai. Por que não ora ao teu Deus? Por que tá ora ao teu Pai? Porque Pai fala de paternidade. Existem pessoas hoje no nosso meio cristão, querido, de terremoto, que tem feridas do passado. Eu sou uma delas. Tinha, na verdade. Minha mãe faleceu com 13 anos de idade. Meu pai muito distante. Então tudo isso reflete na sua vida. Você está lá, aceitou Jesus, está lá trabalhando. Mas tem coisas em você que não estão resolvidas. Sabe? Eu recebi uma pergunta de um jovem, ele falou assim: Cadu, eu não consigo chamar Deus de pai. Não consigo. Isso aí é forte, cara. E tipo assim, não consigo chamar Deus de pai. Isso que tu falou, tipo assim, é forte, ao mesmo tempo é interessante. Porque o proferir ali pai é fácil. Mas quando ele fala assim, eu não consigo chamar, é porque ele tá falando que verdadeiramente aquilo que ele tá tentando proferir, ele não consegue. Entendeu? É o que... Mediante a coisas que aconteceram lá atrás. Sim, tá então preso, ele não quer só liberado. Falar. Ele quer sentir que Deus é o Pai. Cara, é isso aí que eu acho interessante. E me responda algo. Você é do berço? Não. Não. Conta um pouquinho da sua história e fala pra gente como é que você descobriu a sua identidade no percurso da sua história até hoje. Posso continuar de Mateus 6,6? Sim. A partir de Mateus 6,6 ali, para o teu pai. Né? E como eu já mencionei aqui, eu perdi minha mãe aos 13 anos e eu era jogador de futebol. Né? Eu queria ser jogador de futebol. E na verdade todo brasileiro, né? Menino quer ser jogador de futebol, né? Mas na verdade eu estava muito imerso mesmo. Né? Passei por alguns clubes e era o meu sonho, minha família envolvida. Né? Após minha mãe também estava viva. Né? E perdi minha mãe muito cedo, mas jogando. A presença do meu pai nessa área
do futebol, mas não estou muito presente. Minha família, da parte da minha mãe, muito presente, me ajudando, me auxiliando, até que tive um encontro com Cristo. Encontrei com Jesus no CT do Flamengo, no Ninho do Urubu. Nixo Darlânio, se você estiver vendo isso, estamos juntos, meu amigo. Nixo Darlânio pregava lá. Na época, Thales Roberto, Deus da minha vida, fica comigo, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Thales Roberto estourando os furozinhos da minha conversão. Né? E ali me entreguei para Jesus, né? Porque o Nixon pregava no quarto, falava de Jesus, né? E eu já tinha contato um pouco com a palavra, mas queria viver as coisas, né, do mundo, como adolescente, como jovem. E ali eu falei, cara, um jogador de futebol pregando, para mim ele tinha acabado de ser campeão da Libertadores pelo Juniores do Flamengo. Pô, o que eu penso? Um jogador de futebol hoje na atualidade, o cara quer curtir, balada, né? E o que a gente vê na televisão, eu acho, e aquilo foi desconstruído naquele momento. Jogador de futebol, cristão. Eu falei, tudo que pregaram pra mim lá na minha cidade é real. O cara da minha idade é cristão e queimando por Jesus. Verdade. Eu tava mentindo, pô. Entendeu? Era perceptível a presença de Deus ali naquele ambiente. E eu falei, pô, eu quero isso. Eu quero isso. 1 Coríntios 11:1 diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu vi Jesus na vida do Nixon. Então, minha identidade começou a partir dali, meu amigo. Nesse momento onde eu comecei a ver Deus na vida do Nixon, jogador de futebol. Algo começou a se definir. Né? Porque Nixon é a imagem e semelhança de Deus. Então, isso transbordou em mim. Eu creio que a identidade de Deus, claro, começa na Bíblia, Gênesis 1:26. Mas quando alguém não tem acesso a essa palavra, outras pessoas são a Bíblia para nós. A nossa identidade definida expressa o amor de Deus para outras pessoas, para elas verem que é possível nós parecermos com Cristo. Né? E ali naquele momento foi um choque, um impacto, uma convergência mesmo, né? E eu fui pro quarto. Não precisou fazer apelo. Não, aí nunca mais foi a mesma pessoa. Não precisou fazer apelo. O Espírito Santo me convenceu naquela noite. Fui pro quarto, dobrei o joelho. Falei, Deus, eu largo tudo. Entrego pro Senhor. Detalhe, mano. Eu dormi, acordei querendo ler a Bíblia. Não tinha nem Bíblia. Isso, tu tinha quantos anos? Eu tinha 16 para 17 anos. Nessa faixa. Bem adolescente para jovem ali. E fui. Comecei a buscar Jesus, orar. Mudou tudo, voltei para resenha, minha história é longa. Né? E comecei a me agarrar com Jesus, para ir procurar uma igreja, estar perto de pessoas que me ajudassem. Né? E o que foi primordial para mim, cara, foi Mateus 6,6, é o versículo da minha vida. Mateus 6,6. Porque eu fui pro quarto. Comecei a ler a Bíblia, ler muito Bíblia. E essa parte me marcou. Falei, Deus, se isso aqui é verdade, eu quero isso. Comecei a me trancar no quarto. E ali eu comecei um relacionamento com um amigo Espírito Santo, que aí partiu o nome do ministério, Holy. Holy na veia. Holy na veia. Holy. Comecei a ser íntimo do Espírito Santo até chamar ele de Holy. Sabe? Coisa assim. Só Deus. Aí, no caso, você vem carregando esse ministério desde então? Desde quarto, porta fechada. Identidade partiu a partir de alguém, expressou, né, a imagem e semelhança de Deus. Eu vi Deus nessa pessoa, quebrou protocolos, paradigmas. E naquele momento eu comecei a executar o que a Bíblia ensina sobre como você encontra Deus. Né? E eu comecei a orar. Né? Na época, Samuel Mariano estava começando. E ele conta a experiência da cadeira, uma de frente para outra. Sim. Você lembra dessa época? Lembro. E eu falei, pô, cara, isso aí, cara. Comecei a fazer essas loucuras. Deus, senta aí, vamos conversar. Eu também ficava assim, mas Deus nunca se manifestava na cadeira. Eu ficava bravo. Eu ficava vendo isso aí. Cara, mas muito, muito interessante, cara. E quais são os tipos, cara, que você identifica de crises de identidade e que hoje no nosso século é um perigo muito grande?
Quais são os tipos de crise que você já presenciou, que você já teve oportunidade de ajudar a tratar, né, para a pessoa? Porque não é fácil. A pessoa, quando tá com uma crise de identidade hoje, cara, simplesmente a pessoa quer jogar tudo pro alto, porque ela não reconhece quem de fato é o pai, né? O pai dela. E qual que é para você, que você acha? Para mim, eu vou te dar um texto bíblico. Eu tenho pregado, né, nesse tempo. 1 Timóteo 4, a partir do versículo 6. Paulo vai instruir Timóteo. Ele está sendo pastor da igreja de Éfeso e ele estava enfrentando um tempo onde a igreja estava dizendo que ele era muito novo para pastorear a igreja. Paulo vai ensinar ele dizendo: não permita que despreze a sua mocidade. Timóteo estava muito desanimado. Então eu acho que uma das crises, né, para a nossa juventude é exatamente as pessoas definirem quem elas são e elas aceitarem isso, ok? Complexo de inferioridade, sabe? A própria ansiedade que o futuro vai trazer, só o futuro vai revelar, ela quer no presente. Então todas essas situações onde as pessoas querem falar na vida da pessoa, daquele jovem, daquele, seja lá qual for o irmão, seja qual for a idade, está relacionado a uma crise de identidade, né? Jacó, por exemplo, ele queria a bênção, né? Claro, Esaú entregou a primogenitura, mas ele precisou usurpar, ele precisou se comunar com a sua mãe, Rebeca, para enganar seu pai. Então, será que eu preciso... Será que eu preciso enganar para receber aquilo que Deus já determinou a meu respeito? Será que eu preciso passar o tempo, ultrapassar as etapas, queimar a etapa? Ou preciso respeitar as etapas, respeitar o tempo? Entende? Pedro, por exemplo, errou 3 vezes, mas ele queria acertar. Então, a gente precisa respeitar esse tempo, mesmo que você quer receber a promessa, viver a promessa. Acho que paciência, né, o fruto do Espírito, ele precisa estar intrínseco em nós para que nós venhamos receber aquilo que Deus tem a nosso respeito, né? Está tudo relacionado. Então, eu creio que nesse tempo, o complexo de inferioridade, né, tem sido um dos principais ali termos de crise de identidade das pessoas hoje, que não experimentarem do que Deus tem para elas. E isso aí, mano, é muito forte, cara, porque hoje em dia, o que o povo não rotula alguém, Deus liberou uma palavra sobre a pessoa, né? Aí o tempo passa porque tem esse fator chamado tempo, que esse é cruel demais. Aí nesse inteirinho o povo começa a liberar uma outra palavra em cima da palavra que Deus já falou. E falou assim, aí fala que a pessoa não vai conseguir, que a pessoa não vai ultrapassar. Quer ver um outro exemplo? Davi, pô. Quando o pai dele, é muito interessante essa história, eu gosto muito dessa história, porque o que leva Davi para a peleja? O que faz Davi ir no momento de guerra onde há 40 dias ela ia ser travada, mas nunca era travada, onde o exército de Israel nunca lutava contra o exército filisteu? Aí os pregadores dizem, né, porque faltava Davi. Davi precisava chegar. Ok, aquele momento era para Davi, ok, mas o que leva Davi a sair da sua casa, a parar de cuidar das ovelhas para ir para aquele cenário? Se você for ler o texto, o seu pai, Jessé, pede para ele levar uma marmitinha para os seus irmãos e para os capitães. Éfode de pão tostado, queijo. Davi faz isso, leva a marmitinha lá para os seus irmãos e chega naquele cenário de guerra. Parece que eu estou vendo Davi olhando para aquela situação, falando assim: poxa, eu sou humilhado. Meus irmãos me maldizem, me maltratam. Mesmo assim, meu pai pede para eu levar para eles. Davi poderia dizer não, né? Mas Davi era crente. Era de verdade. E não é? Identidade definida. Porque não importa o que fazem ou pensam a seu respeito, se eu tenho a identidade definida, eu fico com o que a Bíblia diz que eu sou. Eu fico com o que a Bíblia diz que eu tenho. Se a Bíblia diz que eu sou filho, Não importa se estão dizendo que eu sou bastardo, se eu pequei, se eu deixei de pecar. Davi tinha uma identidade definida, né? E a marmitinha leva Davi
pro cenário de guerra. Para Davi era só levar marmita, mas para Deus era o dia dele matar o gigante. A gente não pode desmerecer as marmitas que Deus vai estabelecer na nossa vida. As marmitinhas serão um desafio para uma mudança de Deus na nossa história. Só que a gente precisa estar com a identidade definida, saber quem é o nosso pai. Ele chega lá, já recebe já um soco já, né? Ele vai falar para ele assim: o que você está fazendo aqui, rapaz? Você não está lá cuidando das suas poucas ovelhas? Ou seja, já era mais um teste para saber se ele tinha uma identidade, se ele sabia quem era Deus na vida dele, e saber quem ele era. Porque quando eu sei quem eu sou, irmão, não importa. Pode dizer o que for, você não vai conseguir, pode colocar empecilhos, bater no peito e vai dizer: rapaz, eu estou debaixo de uma palavra. Não vai dar certo isso daí, se vertical podcast, não vai virar não. Se você tem uma palavra, se você sabe aquilo que Deus te falou no segredo de porta fechada, se você sabe que seu pai falou para você, meu irmão, essas palavras elas caem por terra. Tem que cair, né? Então Eliabe está sendo usado ali, né, pelo cão. E mais um episódio, porque quando Davi chega, ele ouve, né, o desafio do gigante: quem entre vós virá lutar contra mim, gigante filisteu? Ele libera aquela famosa frase, né? Quem é esse circunciso para se levantar contra o povo do Deus eterno? Todo mundo vê coragem, ousadia em Davi, porque quem tem identidade definida tem ousadia e coragem. Chega em cenários que não são resolvidos e ele resolve. Porque ele é a imagem e semelhança de Deus, ele tem a essência de Deus. E quem tem a essência de Deus, o texto continua dizendo: e governe. O texto fala sobre governo, depois que eu sei quem eu sou em Deus. Então quem tem identidade definida tem a autoridade e a unção do governo, irmão. Já viu que quem tem identidade, onde chega, ele chama atenção? Muda o cenário e tudo. Muda o ambiente. O cara fala assim: não, o cara se porta bem, pá, sabe? O cara sabe. Mas não porque ele é bom, mas porque Deus está sobre a vida dele. Davi chega, ele estava dizendo assim: gente, eu sei resolver isso aqui. Vocês não sabem, mas quem está sobre mim é maior do que o gigante. Aí vai receber outra. Coloca ele diante de Saul. O que Saul vai falar para ele? Toma minha armadura aí, cara, porque você é muito franzino, pequeno. Mas esse gigante aí, ele é experiente. Autoanálise e o que você acabou de falar, o rótulo. O rótulo. Tipo, você tá me mostrando algo, você já imagem. Né? Então, quando nós sabemos quem nós somos, irmão, podem rotular a gente. Podem dizer o que for. Eles não conhecem o nosso quarto. Ninguém via Davi no campo, né? Eles não conhecem o campo, né? Davi, ele não estava mostrando ali o que ele queria mostrar pro povo, né? Ele estava exalando o que ele aprendeu no secreto com o pai dele, né? No caso é Deus, né? Aprendeu a matar leão, aprendeu a matar urso. O que é um gigante, né? Ainda o que ele vai falar pro gigante? Ele falou assim: olha, você vem contra mim com espada, com lança, mas eu vou a ti. Ninguém estava vendo o Senhor dos Exércitos dali, entendeu? Revelando o secreto dele, entendeu, cara? Isso tudo é bacana, cara. Quando a gente reconhece a nossa identidade em Cristo, cara, nada pode parar a gente, cara. Mas então não falo o mal, né? Mas o complicado da nossa geração é não conhecer o que são em Cristo, né? O que são em Cristo, a potência que eles são em Cristo. Quando Pedro descobriu a sua identidade, foram mais aproximadamente 3 mil almas. Quando ele não conheceu, ele afundou. Quando ele não conheceu, ele deu lugar para o diabo. Quando ele não conhecia quem ele era, ele cortou a orelha de Malco. E não estou dizendo que isso é ruim, não. É um processo que ele estava enfrentando para encontrar a sua identidade. E se tivermos que passar por esse processo para encontrarmos quem somos, que devemos passar sim, mas que viemos encontrar. Cara,
A gente falou que a identidade ali parte de reconhecer quem é o pai, né? Tu concorda de que uma vez filho, sempre filho? Uma vez filho, sempre filho, sim. Sim. Por que hoje, tu acha que hoje tem como uma pessoa que um dia reconheceu sua identidade em Cristo e deixou de reconhecer por um tempo? Cara, se ele já reconheceu quem Cristo é na vida dele, eu acho difícil, eu falo por mim, posso falar por eles, né? Porque uma vez que eu conheci Jesus, que eu conheci a minha identidade e quem Cristo é na minha vida, eu não penso em outra coisa a não ser seguir esse Jesus e queimar ainda mais por ele. E para você ser filho, né, no caso, e ter uma identidade só remete a quem está dentro da igreja? A identidade cristã, né? Tem como a pessoa reconhecer a identidade e saber quem Cristo é na vida dele fora da igreja? Na verdade, a gente tem visto muito nas redes sociais, né? Alguns cultos, alguns eventos em hotéis que eles usam o texto bíblico de Gênesis 1:26 para levar para esse tempo, né, que eles chamam de libertação, né, de resolver coisas dentro de si. Então, essa galera está usando o próprio texto bíblico para mostrar a essência deles, né? Então pode dizer que sim, a palavra de Deus está disponível, né? Só que ela precisa ser interpretada da forma correta, como ela mesma a interpreta, né? Não tem uma interpretação nossa da Bíblia, não. É ela que se interpreta a própria Bíblia, né? Mas eu acho que a nossa identidade está revelada em Cristo, como eu falei sobre Colossenses 3:2. Essa vida está escondida em Cristo. Cristo é o nosso maior modelo. Então, independente se a pessoa é crente ou não, se ela é evangélica ou não, se ela tem acesso à Bíblia Sagrada, ela lê, estuda, tem contato com a palavra de Deus, de certa forma, mesmo sem a igreja, eu creio que ela tem condições sim de descobrir a sua identidade. Sim, mas aí, igual, mas isso aí não tem nada a ver com salvação. Como eu disse, a nossa vida está escondida em Cristo. Se ela reconhece Cristo como o Senhor da sua vida, por que não? Não estou dizendo do desigrejado, ok? Mas a pessoa que não tem contato com a igreja, mas ela está lá tendo um contato com a palavra de Deus, ela é novo para ela está tendo esse contato recente, né, e está sendo instruída até por alguém, ou por ela mesma, por pesquisas na internet, pessoas que têm uma boa índole, né, bíblica, por que não? E ali eu creio que Deus vai instruí-la, vai direcioná-la, porque Paulo ensina, né, que é necessário congregar, é necessário estar congregando para o próprio crescimento espiritual dela, né, e para o avanço do reino. Eu te fiz essa pergunta porque, né, no caso, aí você também já logo matou a charada falando que após a leitura, o estudo ali, o espírito, no caso, vai conduzir. Sim. Né? Porque hoje a gente vê várias pessoas falando que reconhece o que é, mas não precisa congregar, entendeu? E eu acho que por isso que eu te perguntei, né, se uma vez filho, sempre filho, porque hoje uma pessoa que congrega e vira um desigrejado, aquele brilho da glória se ofusca, certo? Mas a identidade sempre vai permanecer naquela pessoa. Eu acho que quando você estabeleceu isso na sua vida, de você reconhecer Deus como Pai, acho que eu penso, né? Como eu disse, eu falo de mim. Não passa pela sua cabeça isso, porque eu acho que quando você tem o propósito definido, porque quando você descobre a sua identidade, automaticamente o propósito é revelado. Aquilo que Deus tem para sua vida é estabelecido, tá? E você só quer uma coisa: fluir em Deus. Você só quer viver algo, as promessas de Deus, a ação de Deus na sua vida.
quando existe essas incógnitas, essas perguntas que você está me passando, eu creio que ainda essa pessoa ela não descobriu quem ela é. Porque não existe um outro caminho a não ser fluir em Deus. Eu não conheço um homem e uma mulher de Deus na Bíblia que, após vivenciar a sua identidade definida, ele deixou de fluir. E é diferente deixar de fluir para desânimo, para pensar em desistir. Para desanimar, qualquer um vai desanimar. Pensar em desistir, qualquer um vai desistir. A problemática está no ato, porque nós somos seres humanos. Esse sentimento vai chegar para qualquer um. Elias foi um dele. Elias, em Reis 19, ele pede a morte, porque a sua expectativa não foi atendida. Deus dá uma palavra para ele que todo o povo iria se converter. Ele criou a expectativa de que Jezabel e Acabe iriam se converter. E ele recebe uma ameaça de Jezabel. Ou seja, o senhor falou que ia haver conversão aqui. O povo reconheceu, mas Jezabel e Acabe, Jezabel está me ameaçando. E ele foge em caminho de um dia, dentro debaixo de um zimbro, e pede a morte. Elias tem a sua identidade definida? Tem. Mas mesmo quando eu tenho uma identidade definida, eu sei quem Deus é na minha vida, as minhas expectativas que eu criei que não foram atendidas, elas me levam a um tempo onde eu preciso ser tratado. A culpa foi de Deus? Não. Foi de Elias, que não entendeu o que Deus queria fazer. Porque Deus falou que todo o povo iria reconhecer. Deus não falou que Acabe e Jezabel iriam reconhecer. Eles poderiam reconhecer, sim, que Deus é o Senhor. Talvez foram ignorantes, talvez foram covardes, mas eles obedeceram a Deus. Tá? Então é diferente. Eu tenho um sentimento de desânimo, de querer parar, de querer desistir, e isso vir sobre mim para o ato. Deus viu que ele chega no limite dele, desce para resolver a situação. E dá comida, dá água, dá pão, e Elias é renovado ali para continuar caminhando. Cara, é muito bacana. Mano, de todas essas perguntas que eu te fiz, teve alguma pergunta que eu não te fiz e você queria responder? Eu queria terminar, que como foi deturpado no Éden, Jesus veio para trazer de volta. Então, quando a gente se volta para Jesus, a gente define algo na nossa vida que Ele é o Senhor. Mateus 16:13 mostra isso pra gente. Quando Jesus pergunta para os discípulos: quem vocês estão ouvindo aí que eu sou? Os discípulos: estão dizendo que o Senhor é João Batista, um dos profetas, Jeremias. Jesus pergunta: e vocês, quem vocês acham que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e fala: não disseste em você mesmo, mas Deus que está no céu te revelou. Por isso te digo, tu és Pedro. Quando Pedro reconheceu quem Jesus era na vida dele, Pedro conheceu o seu nome. Sabe qual é o significado do nome de Pedro no aramaico? Pedra tirada da rocha. Quem é a rocha? Jesus. Jesus estava dizendo assim: Pedro, eu sou a rocha. Quando você confessou quem eu era na sua vida, estou te mostrando que você saiu de mim. A nossa identidade é essa. Nós saímos de Deus. Muito bacana, cara. Mano, a gente tá chegando ao final, cara, e deixa um conselho pra essa galera que tá nos assistindo aí. Deixa um conselho pra essa galera. Então, gente, muito obrigado, né? Na verdade, Terremoto por estar aqui, vai ser muito precioso. O conselho que eu deixo pra você é, como eu já disse aqui, Jesus é o centro, é o caminho, ele é a essência de tudo. E o conselho que eu te dou é que você se lance nele. Como eu já disse aqui, Colossenses 3:2 disse que a nossa vida está escondida nele. Se está escondida nele, vai procurar. Lucas 11:9 diz: pedi dá-se-vos-á, buscai achareis, batei abrir-se-vos-á. Eu só posso receber de Deus se eu pedir. Eu só posso encontrar se eu buscar. E eu só posso passar pela porta se eu bater
bater na porta e ele abrir para mim. Toda ação gera uma reação. O céu deseja reagir ao seu respeito. O maior desejo de Deus é que você se encontre nele. O problema da minha geração é que ela não rompeu, não fluiu em Deus ainda, que ela está perdida. Ela não se encontrou em Deus ainda. E o maior lugar para nós nos encontrarmos é nos relacionando, tendo comunhão, é o quarto, é o secreto. Vai pro secreto. Nossa geração canta muito, prega muito, é boa no ofício, mas está pecando no secreto. Nossa geração tem muitos seguidores, muito influente nos stories, no Reels, nas dancinhas no TikTok, mas está pecando no relacionamento, está ficando longe de Deus. E ali você está deixando de se parecer com Ele. E se você for corajoso ao ponto de se esconder com Ele, Ele também será corajoso e se revelar ao teu respeito. Ficamos por aqui com aquele gosto de quero mais, né? Olha, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, tá? Como eu sempre digo, segue a gente, tá? Como que eles te encontram nas redes sociais? @cadu.pereira sem lá no final. Aí, agenda, se quiser te levar para algum canto. Pode mandar no direct. Só entrar em contato lá, né? Então, Cadu Pereira, tá? Entre em contato. Que Deus te abençoe, meu amigo. Que Deus te guarde. Muito obrigado de coração por você nos atender aqui hoje, tá? Pra mim foi um prazer. Aprendi muito aqui. Tu é mestre, né? O prazer foi nosso. Tu é mestre. Ó, se encontre em Cristo, tá? E entenda a sua identidade em Cristo, tá? Jesus libera uma palavra, a palavra é: eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos, tá? Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém.